uma vez um rei que tinha 3 filhas. Este rei, ele era viúvo. E ele morava somente com as suas 3 filhas. Ele amava muito aquelas filhas, mas tanto era um amor que não cabia no seu peito, que ele até chegava a duvidar se as filhas amavam tanto ele assim como ele as amava. E sabem que essa dúvida do rei o fez um dia chamar as 3 filhas à sua frente e fez a seguinte pergunta. Ele queria saber se as filhas o amavam tanto quanto ele a amava. E então, ele perguntou para a primeira filha, que era a mais velha, se ela pudesse, assim, comparar o amor que ela sentia por ele por alguma coisa assim que ela gostava muito. E ele queria saber quanto elas gostavam dele. Então a primeira princesa pensou em algo que ela gostasse muito e que pudesse comparar com o amor que ela sentia pelo seu pai. Então ela disse: Ah, meu pai, eu lhe amo assim como eu amo um colar todo de ouro. Aquele rei ficou muito orgulhoso. Nossa, um colar de ouro é muito valioso. Puxa, essa minha filha me ama muito mesmo. E então ele fez a mesma pergunta para a segunda filha. Filha, se você pudesse comparar o amor que você sente por mim por alguma coisa que você gosta muito, quanto você me ama? E a filha pensou algo que pudesse ser muito valioso. Então ela disse: Ah, meu pai, eu te amo assim como um anel brilhante, enorme. E o pai ficou muito feliz. Nossa, o rei estava muito contente com as respostas das 2 filhas. E então, voltava a perguntar para a terceira filha. E foi isso que ele fez. Ele perguntou o quanto ela o amava e se pudesse comparar com alguma coisa que ela gostasse muito. A filha mais nova parou e pensou. E ela disse: Puxa, pai, mas eu te amo tanto. Mas é um amor tão grande que é difícil comparar com alguma coisa. Puxa, não sei. Eu acho que eu amo-te assim como as pessoas amam o sal. Assim como o povo adora o sal. O sal? O rei ficou indignado. Como pode? O sal é tão comum. O sal é barato. Como podes dizer que me amas como sal? O rei, de tão furioso que ficou, expulsou a filha mais nova do seu castelo. Pois é, ela não teve outra opção. Fez as suas malas e saiu do castelo. E foi andando sem rumo nenhum. Andou, longo caminho. E durante o caminho foi pensando, ela precisava achar um lugar que pudesse ficar. Então ela chegou no outro reino, chegou até o portão, tocou o sino do portão e apareceu um rei. Ela perguntou se tinha algo que ela pudesse fazer ali naquele castelo, se ela poderia ficar ali. Aquele rei, com um olhar já de segundas intenções, viu aquela moça tão bonita e pensou, ela teria muita serventia ali. Mas a princesa percebeu as más intenções daquele rei e percebeu que não poderia ficar ali. Então, ela seguiu o seu caminho e continuou caminhando, e ela caminhou tanto, mas tão longe, até que ela não aguentava mais e sentou, sim, na beira da estrada para descansar um pouco.
Depois de um tempo que ela estava ali sentada, ela viu passando por ali um viajante, um senhor que vendia muitas peças e peles de animais. Então ela teve uma ideia. Ela tinha um anel de brilhante que ela tinha ganhado da sua mãe. Era uma herança, uma lembrança da sua mãe. Mas ela não tinha outra opção. Então, ela chamou o vendedor e propôs que ele trocasse aquele anel de brilhante por algumas pedras, por algumas peles de animais. Bem, aquele vendedor achou um ótimo negócio. Topou na hora. Entregou algumas peles de animais para aquela princesa e saiu logo, antes que ela se arrependesse. Então, aquela princesa pegou uns pedaços de pele e começou a colar no seu rosto e nas suas mãos. Ela ficou, então, com uma aparência assim, bem velha, bem maltratada, e continuou caminhando, até que ela encontrou um outro rei. Chegando lá, ela novamente perguntou para a rainha que estava ali pelo jardim se ela poderia ficar por ali. Aquela rainha, ao ver aquela jovem com aquela pele tão maltratada, pensou: puxa, não temos muita coisa para fazer aqui, mas se você quiser ficar por aqui, a única coisa que podemos lhe oferecer é cuidar dos patos. A princesa topou na hora. Afinal, ela não aguentava mais ficar caminhando e caminhando sem rumo algum. Ela precisava achar um lugar para ficar. E assim aconteceu. A rainha levou aquela princesa até uma casinha lá no fundo do palácio. Uma casinha bem pequenininha. E era lá que ela ia ficar. E todo dia de manhã, ela acordava então bem cedinho para cuidar dos patos. Com aquela aparência de velhinha, de idosa, com a pele maltratada do tempo, que escondia a sua verdadeira beleza, ela cuidava dos patos. Mas ela, com toda aquela sua jovialidade escondida atrás daquelas peles de animais, acordava todas as manhãs e cantava, e dançava, e cuidava dos patos com tanta energia, com tanta empolgação, que o príncipe que morava lá no castelo começou a observar lá do alto e achou bem estranho uma velha senhora ter tanta disposição, ter tanta energia e ter uma voz tão linda, parecia a voz de princesa. Então, muito desconfiado, aquele príncipe resolveu espiar aquela princesa. E no final da tarde ele ficava lá escondidinho atrás daquela casinha para ver se descobria alguma coisa. No final da tarde, depois de cuidar dos patos, a princesa se recolhia e tinha o hábito sempre de tirar aquelas peles do rosto, né, e lavar bem a sua pele e a sua mão. Num dia desses, ela esqueceu a janela aberta e o príncipe observou ela retirando aquelas peles e viu se revelar um lindo rosto de uma linda jovem, de uma menina muito bonita. Mas ele pensou: por que será que ela se esconde atrás dessas peles? Por que ela se faz passar por uma senhora? Mas ele achou que se ele entrasse lá naquela hora, ela não iria querer lhe contar nada. Então, ele teve uma ideia. O rei havia viajado para bem longe e só via no castelo o príncipe e a sua mãe. O príncipe, então, inventou uma doença. Nem levantava mais da cama, quase nem falava, não comia quase nada. E a rainha, que não levava muito jeito para cozinhar e fazer essas coisas, estava desesperada.
Então ela pensou, bom, só tem aquela velha lá, né? Mas, sei lá, eu acho que ele vai ficar com nojo de comer a comida dela. Mas o príncipe, escutando tudo ali da sua cama, pensou, não, mãe, eu preciso de uma sopa. Peça para que a velha prepare uma sopa para mim. E assim a rainha fez. Foi lá, pediu para que ela preparasse uma sopa. Então, o príncipe tomou aquela sopa, mas ainda não estava se sentindo bem. Então ele falou: minha mãe, por favor, peça para que aquela pobre senhora traga a sopa até aqui. A rainha pensou: como pode? Uma empregada nos aposentos reais? Mas, para tentar ajudar o seu filho, que estava ali acamado, doente, ela pensou: tá bom, vou pedir para ela lhe trazer a sopa. E assim ela fez. E aí, no outro dia, a jovem princesa, disfarçada de velha, levou aquela sopa até ao quarto. Quando ela se aproximou perto da cama para deixar a sopa, o príncipe rapidamente pulou da cama e começou a tirar as peles da sua mão e do seu rosto, revelando que ela não era uma senhora, uma velha. Ela era uma linda princesa. A princesa ficou sem palavras, ficou sem reação, não sabia o que fazer. E então ela teve que explicar toda a sua história. Ela contou o que havia acontecido e que o seu pai havia lhe expulsado de casa. A rainha ficou toda compadecida e o príncipe todo encantado com aquela beleza e aquela pureza daquela moça. E foi logo lhe pedindo em casamento. A princesa aceitou na hora. Afinal, o príncipe era um bom partido. Parecia ser um bom moço. E então, marcaram a data do casamento. Mas ela fez um pedido especial ao príncipe. Pediu que ele deixasse ela cuidar de todos os preparativos do casamento. E ele concordou, claro, tudo bem. Pode cuidar dos preparativos. Aí, ela fez mais um pedido. Ela perguntou se ela poderia convidar o seu pai e as suas irmãs para o casamento. O príncipe não se opôs, claro, pode convidar a sua família. E assim ela fez. Então, chegou o dia do casamento. A princesa foi lá na cozinha e recomendou ao cozinheiro que preparasse todas as comidas, mas que não colocasse nem uma pitada de sal. Bem, ele não entendeu, né? Achou bem estranho servir um banquete sem sal. Mas afinal, eram ordens da futura princesa. E ele teve que aceitar. Não quis questionar nada, não. E assim ele fez. Preparou toda a comida, sem colocar nada de sal. E chegou o fim da tarde, o casamento, e começou. Foi um lindo casamento, e depois da cerimônia, era hora de servir os convidados. Pois bem, todo mundo ali, pegava uma comida aqui, outra ali, e quando levavam a boca, tava estranho, mas ninguém queria comentar nada não. Só se via aqueles olhares de quem estava achando algo muito estranho. Foi então que a princesa pediu um minuto de atenção para falar. Ela queria demonstrar ao pai que o sal era tão importante quanto o amor que ela sentia por ele. E assim, ela se dirigindo ao seu pai, ela falou que o amava e que o sal era tão importante quanto seu amor. E que o amor verdadeiro não poderia ser medido por coisas e objetos. E o pai ficou muito arrependido. Ficou muito triste. Foi de encontro à sua filha e os dois se abraçaram. E assim ele percebeu que havia cometido um erro. Então, esta foi a história de hoje.
que entrou por uma porta e saiu por outra, e quem quiser que conte outra.